Fala comigo! Olha eu aí. Desculpa a bagunça aqui no ambiente, porque o computador ontem deu pane. Eu tive que reinstalar tudo, configurar o OBS de novo, configurar microfone, configurar a tela. Ainda não sei se a imagem tá boa, o som tá bom não, mas então tô cheio de cabo aqui, cheio de... Pra quê? Pra gente continuar. Vou botar aqui minha luva. Hoje eu tô de Federal Kid, ó. Aqui, ó. Corridinha Federal Kid da Polícia Federal. Tem aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer uns exercícios. Vou trazer umas questões pra gente de física, né? Umas questões que eu selecionei do conceito de MRU, né? Pra gente treinar um cadinho. Não trouxe muita não, trouxe algumas, acho que umas 10 ou 12, só pra gente treinar, beleza? Então vamos lá. Qualquer problema durante a gravação, depois eu vou tentar recortar, porque eu acho que tava tudo certinho, mas eu tive que reconfigurar, tal, dá maior trabalho. Então vou jogar na tela e vamos embora. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Ah, vai começar o meu problema de igual de antigamente. Ai, 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 ai. Deixa eu ocultar isso aqui. Vê se tá aí na tua tela, ó. Eu acho que tá aí na tua tela, não tá? Então vamos lá. Aula 2 dos exercícios gerais de MRU. Então vamos lá, vamos fazer algumas questões. Vamos lá, primeira questão. Acabei que eu não numerei, tá? Foi mal aí, pessoal. Deixa eu numerar aqui para vocês. Pronto, primeira questão. O movimento uniforme de uma partícula... Opa! O camarada já me falou que é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, eu já sei que é velocidade constante. Primeiro detalhe, velocidade constante. Já sei, é movimento uniforme, velocidade constante. E ele me deu a função horária aqui, ó. Ele me deu a função horária, que é uma reta. Se a função horária é uma reta, então eu já sei que esse movimento ele é retilíneo uniforme. Letra A. Qual é a forma da trajetória descrita pela partícula? A forma da trajetória é uma reta. Ou seja, em linha reta. Vou até escrever assim, ó. Em linha reta. Esse movimento não faz curva. Vem pra mim. Não faz curva. Por qual motivo que eu sei que não faz curva? Primeiro, a função horária dele é uma reta. Olha o gráfico que ele te deu. Então isso é uma reta. Se é uma reta e é uniforme, é movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a trajetória é uma linha reta. Beleza? Vamos para a próxima. O espaço inicial e a velocidade móvel. Aqui, o espaço inicial é onde o móvel começa. Isso é espaço em função do tempo. Então, o espaço inicial, a posição inicial, tá lá no menos 10. Pessoal, aqui, olha para mim. Aqui, geralmente, a galera tem uma dúvida que é a seguinte. O cara vê espaço com sinal de menos 10 metros, menos 5 metros. A gente não está falando de distância percorrida. Está falando de posição. Qual é a posição do cara? A posição do cara é naquele ponto, no menos 10. Numa reta, ele está no menos 10. É isso que ele quer, a posição. Não é que ele andou menos 10 metros, não tem isso. Ele está na posição menos 10. Beleza? É dali que ele está começando. Ele está atrás do zero. Pensa numa reta, ele está atrás do zero. Vamos voltar para a tela. Esse é o espaço inicial, menos 10. Isso aqui é a letra B. Isso aqui é a letra A. Como é que eu acho a velocidade? Lembra? Em todo gráfico, posição em função do tempo. Se eu calcular a inclinação da reta, qual é a inclinação? Aqui, ó, a inclinação. Vamos desenhar aqui um triângulo para a gente ver a inclinação, ó. Vamos desenhar aqui um triângulo, ó.
Aqui um triângulo formado. Formei um triângulo. A inclinação é justamente, ó, esse ângulo. Posso até desenhar um triângulo menor. Marco, desenha um triângulo menor. Desenho, olha aqui, ó. Aqui o triângulo pequenininho aqui que eu vou desenhar, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Daqui. Aqui. É o mesmo triângulo grandão? É. Tem a mesma inclinação? Tem. Vou desenhar ele aqui, ó. É justamente um triângulo retângulo. Tá, o que é essa distância? Ó, aqui é o 0, ó, do 0 até o 2. Então, essa distância é 2. Daqui até aqui dá 10. Então, esse tamanho... Agora, olha só o detalhe. É o tamanho que é 10. Tá vendo? O menos é por causa da posição. Então, esse tamanho é 10. Então, se a gente calcular a inclinação, inclinação sempre será a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você não lembra, eu vou te ajudar, ó. Lembra lá do triângulo? A, B, C. Perdão. O que é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, quem está do lado, sobre a hipotenusa. E o que é a tangente de θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Foi o que a gente fez aqui, ó. O cateto oposto que está na frente sobre aquele que está do lado. Então, isso aqui dá 5. Então, qual é a velocidade desse carro? 5 metros por segundo. Então, ó, foi a A, foi a B. A letra C, ele quer a função horária. Lembra do movimento uniforme? Essa aqui, ó, é a função horária. E eu tenho os valores aqui, ó. Quanto é a posição inicial? Posição inicial, menos 10. Quanto é a velocidade? Nós encontramos 5. E o tempo é a função horária. Marcos, não entendi uma coisa. Como é que você sabe que a velocidade é positiva? A reta é crescente. Essa reta é crescente. Se ela não fosse crescente, ela poderia ser assim, ó, decrescente. Aí aqui, a velocidade assim seria negativa. Beleza? Então já relembramos aí os detalhes. Perdão. Vamos para a questão 2. Que agora que é a questão 1, mas finge que é a 2, tá bom? Então vamos lá, ó. Há 2 caminhos para se transitar da cidade A para a cidade B. Então eu tenho 2 caminhos. Um é asfaltado e tem 30 quilômetros. Então vamos lá. Eu quero transitar da cidade A para a cidade B. O primeiro caminho é esse. Tem 30 quilômetros. Ele é asfaltado. O segundo caminho é esse. É a estrada de terra. Tem 20 quilômetros. Beleza? Me ajuda, me ajuda. Opa, foi mal, foi mal, foi mal. Eita, eita. Pera aí, gente. Caracoles. Voltou. Ao percorrer esses 2 caminhos de bicicleta, ela foi lá de bicicleta Monarch, Maria gastou, saindo da cidade A para a cidade B, 2 horas no caminho asfaltado e 3 horas no caminho de terra. Então aqui, no caminho vermelho, ela gastou 2 horas. No caminho de terra, ela gastou 3 horas. Com base nessa situação, julgue o item. Caso Maria percorresse os 2 caminhos a pé,
com a mesma velocidade média, ela gastaria o mesmo tempo para se deslocar entre as duas cidades em ambos os trajetos. E aí, o que vocês acham? Caso Maria percorresse os dois caminhos a pé com a mesma velocidade. Então, olha só. A pé, ela vai com a mesma velocidade. Então, vamos lá. Bom, vamos tentar encontrar aqui com que velocidade ela foi de bicicleta. Vamos fazer a bicicleta aqui, ó. Bicicleta, velocidade é a distância sobre o tempo. Então, Maria foi com essa velocidade. Vamos fazer aqui a velocidade dela indo a pé. Nesse caso aqui, né? De bicicleta, mas por esse caminho. Velocidade é 20 sobre 3. Aí aqui vai dar quebradinho, né? 20 dividido por 3 dá um número quebradinho. Não dá um valor exato igual a gente viu no outro aqui. Isso aqui vai dar 6,6 km por hora. Beleza? Então tá. Agora lá. Caso Maria percorresse os dois caminhos a pé com a mesma velocidade, então agora ela vai fazer o seguinte. Vou desenhar de uma outra cor. Ó. Ela vai ser de A, vai chegar em B. Aí o caminho vermelho, que é esse. E o caminho verde, que é esse. O caminho vermelho, a distância que ela vai andar é 30 km. Qual é o tempo agora? Não sei, eu vou chamar de T1. É um tempo T1. A distância que ela vai andar no caminho verde é 20 km. Eu não sei o tempo, vou chamar de T2. O exercício está perguntando se esse tempo, T1, ela vai gastar o mesmo tempo para se deslocar em ambos os trajetos. O exercício quer saber se T1 é igual a T2. Essa aqui é a pergunta do problema. Dado que a velocidade com que ela vai no caminho de 30 é a mesma que ela vai no caminho de 20. Já dá para perceber que não é a mesmo tempo. Vamos provar isso? Ó, esse caminho, ela vai com a velocidade V, uma distância de 30 dividido por T1. Esse caminho, ela vai com a mesma velocidade, uma distância de 20 dividido por T2. Se eu igualar isso com isso, por que você vai igualar, Marcos? Porque olha só, esse de cima é V, esse de baixo é V, então eu posso igualar essas duas expressões. 30 T1, 20 T2. Corto zero. Qual a conclusão que eu chego? Que 3 vezes T2 é 2 vezes T1. Ou seja, isso aqui não é igual nunca, né? Isso aqui não é igual nunca. Se o cara levar 1 hora aqui, ele vai levar menos de 1 hora no outro. Então, esses tempos não são iguais. Item errado. Tranquilo? Tranquilo? Posso avançar? Mesmo não podendo, eu vou avançar. Eu trouxe uma questãozinha da Quadrix. A gente sabe que não tem muita coisa no Sebrasp sobre isso, né? Então vamos nós. Deixa eu beber uma água. Olha pra mim, pra você me ver bebendo água, ó. Aqui. Ó. Belezinha? Cara, o som tá... Eu acho que o som tá meio errado. Quer ver? Olha só. O barulho da abertura tu tá ouvindo. Eu não quero que escute. Eu quero só que capture o som da minha voz. Mas eu vou configurar para voltar ao normal. Vamos voltar pra tela aqui. Vamos voltar pra tela. Tá aí na tela. A função horária da posição do movimento uniforme é dada por isso. Opa, ele está me dando a função, ele já me deu a fórmula. Ele me deu a fórmula. Em que S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Com relação a essa equação, julguem o item abaixo. Olha que coisa interessante. Com velocidade de 2,5, eu gasto 16 segundos para percorrer uma distância de 40. Julgando
que eu saio de uma posição, né, 0. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber se com a velocidade disso é necessário 16 para percorrer 40. Então, vamos fazer uma conta aqui, ó. Velocidade, distância sobre tempo. Pega aqui a minha velocidade. Pega a minha velocidade. Vamos pegar a minha velocidade. Minha velocidade é 2,5, tá? Então, bota 2,5 no lugar do V. 2,5. Pega o meu tempo. O meu tempo é de quanto? 16. Multiplica aí 2,5 vezes 16. Ó, multiplica aqui. Multiplica. 2,5, 16 dá 40. Opa, então beleza. Bateu 40. Tá, mas agora faz o contrário. Tem que bater também. Pega a velocidade que você não sabe, supondo que você não sabe. Pega o 40, que é a distância que você andou. Divide pelo tempo, que é 16. Tem que bater 2,5. Quanto dá? 2,5. Então, realmente, se eu andar com essa velocidade, se eu gastar esse tempo, eu percorro essa distância. Essa distância. Ou seja, item corretíssimo. Corretíssimo. Beleza? Bora para outra? Então vamos. Vamos lá. Questão 3. Questão 3, deixa eu só ver aqui, que tinha dado uma travadinha. Ó, o que a questão 3 mostra? A tabela a seguir mostra um tempo cronometrado em segundos que uma bolinha gasta para sair da posição 0 aqui. Da posição 0 e atingir a posição 4. E aqui está o tempo. Vamos lá. Vamos lembrar. Movimento retilíneo uniforme. Primeira característica. Aceleração é nula. Não tem aceleração. Segunda característica. Velocidade é constante. Não muda a velocidade. Não muda a velocidade. Terceira característica. Espaços iguais em tempos iguais. Essas são as 3 características do movimento uniforme. Então, isso aqui é do MRU. Se a gente olhar o problema, olha que coisa linda. Está indo de 2 em 2 segundos. Então, os tempos são iguais. Na verdade, a gente fala tempo, a gente fala no intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo está indo sempre de 2 em 2 segundos. E olha a distância, sempre indo de 0,1 em 0,1. Então, esse corpo, essa bolinha, está percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Logo, esse movimento é um MRU. Aí ele pergunta, é variado? Não, tá errado. Tem aceleração? Não, não tem. É retilíneo e uniforme. A bolinha não percorre espaços iguais? Tá errado, percorre. A velocidade da bolinha não é constante? Tá errado, é constante. Foi. Morreu, filho. Morreu. Vamos para o próximo. Questão 4. Se liga na questão 4. Questão de ultrapassagem. Vem para mim. Vem aqui, vamos conversar. Ó, a questão da carreta. Ó, essa aqui é a cegonha 1. Eu já vou ler o problema. Essa aqui é a cegonha 1. Essa aqui é a cegonha 2. Né? Cegonha lá, aqueles carrinhos lá. Essa cegonha aqui tá na frente, essa tá atrás. Essa vai tentar ultrapassar. Quando é que essa que tá atrás vai começar a ultrapassagem? No momento que a frente dessa encostar aqui na traseira. Esse é o momento da ultrapassagem. Aí ela começa, ela vai percorrer toda a cegonha grande, essa aqui. Ó, acabou a ultrapassagem? Não, não acabou, porque ainda tem parte dela aqui, ó. E aí ela continua. Quando é que termina? Quando a parte de trás dela coincide com a frente da outra. E olha que interessante. Ela teve que andar todo esse tamanho e mais o seu próprio tamanho. Vocês viram isso? Então ela andou todo o tamanho dessa cegonha mais o seu próprio tamanho. Então essa foi a distância total que as cegonhas andaram. Agora vamos olhar o problema.
Vamos lá. Na rodovia BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília, uma cegonheira faz uma ultrapassagem que leva 6 segundos. Então, ó, vou colocar aqui a estrada. Essa aqui é a estrada. Ó, tá lá. Vamos desenhar. Essa aqui é a primeira cegonheira. Vai ficar feio porque eu não sei desenhar uma cegonha. Vai ser um treco desse. Porra, Marcos, saiu uma cegonha? É, pra mim é. Tá lá. Essa aqui é a que tá de trás. Essa aqui embaixo, eu já vou colocar na posição de ultrapassagem, ó. Essa aqui é a que tá aqui, ó. Que vai ser ultrapassada. Tá lá, ó. Tá fazendo assim pra ficar... Caralho, Marcos, tu desenha muito mal. É. E o foda-se, tá onde? Né? E o foda-se. Esse aí mesmo. O desenho é meu, então fica do meu jeito, olha lá. O momento da ultrapassagem é esse aqui, ó. Esse é o momento da ultrapassagem. Esse carro aqui que tem 12 metros vai ultrapassar esse que tem 12 metros. Esse aqui que tem uma velocidade V1 vai ultrapassar esse que tem uma velocidade V2. Claro que a velocidade da primeira 1 tem que ser maior que a da segunda, senão não há ultrapassagem, né? Se o carro de trás não tiver mais rápido que o da frente, não há ultrapassagem. E o tempo que eles vão levar para ultrapassar é 6 segundos. Lembra que eu falei para você? Vamos estudar a velocidade relativa. Vamos estudar a velocidade relativa. Para quê? Vou aplicar a velocidade relativa. Vem para mim. Sempre que um carro está indo de encontro ao outro, eu considero esse parado, tá? Um carro está indo de encontro ao outro. Eu vou considerar esse parado e esse vai se aproximar quanto? Esse vai se aproximar a soma das velocidades. Por isso que a colisão frontal, ela é uma soma de velocidade. Esse está a 20, esse está a 180, a porrada é a 200. Esse está a 20, esse está a 20, a porrada é a 40. Mas lá na cegonheira é o contrário. Ambos estão assim, ó. Então aqui não vai ser a soma, porque está no mesmo sentido. Então aqui vai ser a diferença das velocidades. Mesmo sentido eu faço a diferença. Sentido contrário eu somo. Então vamos lá. Vamos pegar lá. Joga aqui. Então aqui a velocidade relativa entre eles. O que é relativa? Eu vou considerar essa parada. Considerando essa parada. E a outra se aproximando com a velocidade relativa. Então a velocidade relativa aqui, ó, é V1 menos V2. Vai ser a distância, lembra que a distância vai ser a soma das duas dividido pelo tempo, que é 6 segundos. Que é 6 segundos. Então isso aí dá quanto? Vamos fazer essa conta aí. 12 mais 12 dá 20. Oh, meu Deus do céu. 12 mais 12 dá 24. 24. 24 dividido por 6. Lembrando que o tempo, a distância está em metros e o tempo está em segundos. 24 dividido por 6 dá 4 metros por segundo. 4 metros por segundo eu tenho que transformar, porque olha aqui, ó, ele quer comparar em quilômetros por hora. Então eu tenho que pegar isso aqui, multiplicar por 3,6 para transformar isso para quilômetros por hora. Isso aqui vai dar 14,4 quilômetros por hora. A diferença entre as velocidades é maior que 14? Sim, é maior que 14. Item certo. Marca para mim aí, item certo.
Tranquilo? Vambora para a próxima. Questão número 5. Questão número 5. Dois móveis A e B passam respectivamente pelas posições 41 e 126. Então, vamos desenhar isso aí. Ó, eu tenho dois móveis. Esse cara aqui tá passando na posição 41. Esse cara aqui tá passando na posição 126. Só que esse cara tá no sentido contrário. Olha lá. Considerando que o móvel A se move a velocidade de 2 metros por segundo e o móvel B se move com a velocidade contrária, qual é o tempo necessário para que esses móveis se encontrem e qual é a posição de encontro desses móveis? Olha, os móveis vão se encontrar. Então, sabe o que a gente vai fazer? Toda vez que falar para você tempo para posição de encontro, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai igualar as suas funções horárias. Você vai montar a função horária do móvel A, que a função horária é essa, para o móvel A. Você vai montar a função horária para o móvel B. E vai igualar as duas funções. Por quê? Porque no momento que eles se encontrarem, vamos supor que eles se encontrem aqui, ó. Aqui é o local de encontro. Nesse momento, a posição do móvel A é igual à posição do móvel B. No encontro, as posições são iguais. Então, eu vou igualar a posição do A com a posição do B. E qual é a posição do A? A posição inicial do A é 41. Está no 41. A velocidade do A é 2. 2 vezes T. O B está lá em riba, está lá longe, 126. Só que cuidado, o B agora está no sentido contrário, então eu vou colocar um menos na sua velocidade. Por quê, Marco? Porque olha só, se esse cara está indo para lá e esse está contrário, alguém tem que ter o sinal de menos. Aí eu digo que esse aqui é o sentido geralmente comum, né? Tudo que estiver andando para cá é positivo. Qualquer coisa contrária é negativa. E aí eu vou igualar. Vamos igualar essas posições. Vamos igualar. 41 mais 2t é igual a 126 menos 3t. Igualando isso aqui, ó. 41 menos 126 menos 3t menos 2t. 41 menos 126 dá menos 85. Menos 3 menos 2 dá menos 5. 85 dividido por 5, 17. Marcos, e o menos? Menos de um lado com menos do outro vira mais. Então, daqui a 17 segundos, eles se encontram. Agora o cara quer saber em que local eles se encontram. Então, vamos pegar aqui a posição do A. Vamos pegar a posição do A. A é 41 mais 2 vezes 17. Quanto é 41 mais 2 vezes 17? 34. 41 mais 34. Isso aqui dá 75. 75 metros é o local onde vai ocorrer esse encontro. Tranquilidade? Tranquilo? Foi? Bora para a próxima? Então vamos para a próxima. Agora eu fiz um gráfico. Tá? Vamos lá. O gráfico apresenta
O gráfico apresentado mostra a velocidade. Peraí que deu ruim aqui na caneta. Ó, o gráfico apresentado mostra a velocidade em função do tempo de um móvel que se movimenta sobre uma linha reta. De acordo com essa informação, julguem o item. Qual é a aceleração do móvel entre 2,5 e 5? Pessoal, entre 2,5 e 5, isso aqui é movimento uniforme. Isso aqui é MRU. Pessoal, aqui a velocidade não muda, ó. A velocidade aqui, ó, é sempre 30. Se é MRU, a aceleração é 0. Não tem aceleração. Item errado. O cara tá te induzindo a calcular a aceleração. Entendeu? O cara tá te induzindo. Tá errado. Bora pra outra. Não tem nem o que falar. Ah, ó, outro item. Entre um instante 0, agora ele quer entre um instante 0 e um instante 7,5. Qual é a distância? Se a distância é superior, agora é outra coisa. Lembra no gráfico velocidade em função do tempo que eu te falei? Se a gente encontrar a área do gráfico, a gente encontra a distância percorrida? Então, olha só, eu vou separar esse gráfico em 3 áreas. Essa é a área 1, que é um trapézio. Essa é a área 2, que parece ser um retângulo, que é um retângulo. E essa é a área 3, que é um triângulo. Se eu calcular essas 3 áreas e somar, eu tenho a distância percorrida por esse móvel. Simples assim. Vamos lá, área do triângulo. Não pode esquecer. Base vezes altura. A base de 5 a 7,5 é 2,5. A altura é 30. Dividido por 2. Então, eu já tenho isso aí. Dá 15. 15, né? Porque eu dividi, ó. Dá para simplificar. Então, fica 15 vezes 2,5. Então, essa área dá 37,5. A área desse retângulo de 2,5 para 5 também tem 2,5. 2,5 vezes 30. Porque a altura é 30. Isso dá 75. Área desse trapézio. Aí você tem que lembrar. Cuidado, hein? Ó. Área do trapézio. Base maior. Essa aqui é a base maior, que é 30. Mais a base menor, que é 20. Que é 20. Vezes a altura. Deixa eu apagar aqui esses pontinhos desgraçados que estão aparecendo. Vezes a altura, que é 2,5. Todo mundo sobre 2. 30 mais 20 dá 50. 50 vezes 2,5 dá 125. 125 dividido por 2, isso aqui dá 62,5. Agora eu somo. 37,5 mais 62,5 mais 75. Mais 75. Isso dá 175 metros. É superior? É. Item certo. Gabarita para mim, item certo. Bora para outra. Questão 8. Numa academia de musculação, um atleta percorre uma esteira elétrica com velocidade constante. Velocidade constante, já sei qual é o movimento. MRU. Após 15 minutos de corrida, ele percorreu 2,2 quilômetros. Então, após 15 minutos de corrida, ele percorreu 2,2 quilômetros. Vamos calcular
qual foi a velocidade desse cara em 15 minutos? Só pra gente saber, né? Como é que eu faço essa continha? Velocidade, ΔS, ΔT. Qual a distância que ele percorreu? 2,2 quilômetros. Em quanto tempo, pessoal? 15 minutos. Vocês concordam que é 1/4 da hora? Então, isso aqui é 1/4 da hora. Então, fica 2,2. Esse 4 vai lá para cima, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2,2, 4 vezes 1. Então, a velocidade dele é 8,8 km por hora. Beleza. Contudo, como recebeu uma orientação do seu treinador para correr 10 km num ritmo de 1 km a cada 6 minutos, então ele tem que correr 1 km a cada 6 minutos. Então vocês concordam que ele levaria 60 minutos para percorrer os 10 km? Pô, o cara quer correr 10 km fazendo 1 km a cada 6 minutos, então ele vai levar 60 minutos. Tranquilo? Agora, olha só, ele já gastou 15 minutos. Já percorreu 2,2. Quanto tá faltando para ele percorrer? Falta percorrer. Todos concordam que falta percorrer 7, caraca, cadê a borracha que sumiu aqui? Ó. Todos concordam que falta percorrer 10 menos 2,2. Falta percorrer 7,8 quilômetros. Falta percorrer 7,8. Bom, e quanto tempo falta? Ó, já gastou 15. Então agora falta 45 minutos. 45 minutos. Então agora eu vou descobrir com que velocidade ele tem que fazer isso, né? Falta 7,8 em 45 minutos. Só que 45 minutos não posso trabalhar em minuto, né? Então vou fazer esses 45 minutos. Vou dividir isso aqui por 60 para passar para a hora. Então fica, ó, 7,8 vezes 60 sobre 45. Cara, esses negocinhos estão me enchendo o saco da caneta falhando assim. Porra. Isso acaba com o meu raciocínio aqui, ó. 7. Olha lá. Estão vendo? Passa, o negócio do nada cria uma porra de uma linha ali que vem lá do inferno. Que eu não sei da onde. Repeti a primeira. Multipliquei pelo inverso da segunda. 7,8 vezes 60 dá 468. 468 dividido por 45, isso aqui dá uma velocidade de 10,4 km por hora. Qual era a velocidade desse cara? Qual era a velocidade dele? 8,8 durante os 15. Quanto ele tem que correr agora para fazer no tempo que ele necessita? Ele vai ter que aumentar isso aqui. Ele tem que aumentar. Mas de quanto? Aumentar em 1,6. Porque olha só. 8,8 mais 1,6. Olha quanto dá? 10,4. Então ele precisa aumentar a sua velocidade para percorrer isso aí. Tranquilo? Essa questão é boa. Questão fácil e boa. Bora para outra. Mais uma. Essa aqui, ó. Duas pessoas partem simultaneamente do mesmo ponto. Essa aqui é a pessoa 1. Essa aqui é a pessoa 2. Seguindo trajetórias perpendiculares. Olha que legal. A pessoa de verde, ela vai para cá. A pessoa de vermelho, ela vai para lá.
Como é que você sabe isso, Marcos? Olha aqui, cara. Ele tá falando que são trajetórias perpendiculares. Então uma vem para cá, outra vai para lá. Essa primeira pessoa aqui, ela vai nisso. Essa pessoa de verde, ela vai nisso. Podemos afirmar que após 10 segundos, qual é a distância entre elas após 10 segundos? Após 10 segundos, ó, a pessoa de vermelho provavelmente vai estar aqui. A pessoa de verde provavelmente vai estar aqui. Olha a distância entre elas aqui, gente. Como é que eu calculo essa distância entre elas? Que triângulo é esse? Retângulo. Qual é o teorema daquele moço lá 5.000 anos atrás? Pitágoras. Porra, Marcos, isso é física ou é matemática? As duas coisas. A, B, C. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Cuidado, aqui eu tenho velocidade. Velocidade. Eu preciso encontrar a distância. Como é que se encontra a distância? Pega a velocidade, multiplica pelo tempo que ele deu, que é 10. Pega a velocidade, multiplica pelo tempo. Isso aqui dá 9 metros, isso aqui dá 12 metros. Então, o meu triângulo agora é um triângulo de 9 metros, é um triângulo de 12 metros. Se eu aplicar no Pitágoras, C, que é a hipotenusa, é igual ao cateto A mais o cateto B ao quadrado. Isso vai dar quanto? C, 81 mais 144. Quanto dá isso? 225. C ao quadrado é 225. C é raiz de 225. C é 15. Então, essa distância é 15. O moço está falando que é maior que 18? Não. Item errado. Tranquilo? Sem mistério. Eu não vou nem falar nada. Vou pular para a próxima. Tranquilo. Qualquer dúvida você manda. Questão 10. O gráfico descreve a posição em metros de um corpo em relação a um intervalo de tempo em segundos. Podemos concluir que o deslocamento do corpo após um intervalo de 4 segundos é menor do que 8. O que o cara vai fazer aqui? Olha só. Ele vai lembrar que isso é um triângulo. Aí ele vai fechar aqui o triângulo. E formou um triângulo. Ele quer saber o tamanho dessa cor aqui amarela. Ele quer saber o tamanho disso aqui, ó. Qual é o tamanho disso? Porque isso aqui é o deslocamento. É quanto que ele andou. Quanto que ele andou. Ó, ele saiu daqui e tá andando, ó. Ele saiu daqui, ó. E tá andando. Então, quanto ele subiu ali? Posso pensar assim, tá bom? Como é que eu faço para descobrir isso? Aqui, vem comigo aqui, ó. Você sabe o tamanho disso aqui? Sim, 4 segundos. Você sabe o tamanho disso aqui? Não, é X. Olha para cá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se foi nesse. Cadê o triângulo que eu desenhei para você? Olha aqui, ó. Aqui o triângulo. Quem é esse aqui? Tangente, cosseno e seno. Vou usar lá. Vamos usar lá. Aqui. Eu tenho o cateto adjacente, eu tenho o cateto oposto. Então, se eu escrever a tangente do ângulo, que é essa aqui, a tangente de 63,5 é igual a x sobre 4.
Só que você precisa da matemática, não dá para fugir da matemática, meu filho. Tangente também pode ser seno dividido por cosseno. A tangente também pode ser seno dividido por cosseno. E aí, olha o que legal. Então, a tangente de 63, ela nada mais é do que o seno de 63 dividido pelo cosseno de 63. Só que ele deu, olha quanto é o seno de 63? 0,9. Vou escrever aqui, tá? 0,9. Quanto é o cosseno de 63? 0,45. Isso é igual a x sobre 4. Então vamos nós. Vou multiplicar aqui, ó, o 4 vezes o 0,9. 0,9 vezes 4 dá 0,36. E aqui eu mantenho. Então, 0,36 dividido por 0,45, isso dá 0... Isso dá 0... Ai, cadê? Corra aqui. 0,8 metros. Ele está perguntando se isso é menor do que 0, menor do que 8. É bem menor do que 8, né? Bem menor do que 8. Tranquilo nesse problema? Questão 11. Deixa eu ver se tem mais. Ih, tem, ó. Vai até, ó. Vambora para 11. Questão 11. Vambora. Um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade constante de 70. Ó, já vou mudar. Já vou dividir por 3,6. Dá 20. Calcule o tempo que o trem leva para passar por uma pessoa. Pessoal, uma pessoa... Um trem passar por uma pessoa, a dimensão da pessoa é desprezível. Um trem passar numa ponte, a dimensão não é desprezível. Então, o trem passando pela pessoa é um ponto material, a pessoa. A ponte já não é, é um corpo extenso. Lembra que eu falei isso lá no início da teoria? Vamos aplicar agora. Volta para cá, volta para a tela. O trem passando por uma pessoa, ΔS, é distância sobre tempo. Pronto, acabou. Distância do tamanho do trem, 200. Velocidade do trem, ele deu, é 20. Epa. Ó, tá na linha de baixo. Velocidade do trem, 20. Tamanho do trem, 200. Tempo, é só dividir. 200 por 20. Corta 10 segundos. Passa pela pessoa por 10 segundos. Agora, passando por um túnel, eu não posso desprezar o tamanho do túnel. Então, quando eu for aplicar distância sobre tempo, vai entrar o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. O tamanho do trem mais o tamanho do túnel, porque eu não posso desprezar. Velocidade do trem é 20. Tamanho do túnel mais o tamanho do trem, dividido pelo tempo. Pronto. 300 dividido por 20. Corta. 15 segundos. Acabou. Aqui, eu não pude desprezar o tamanho do túnel. O túnel tem 100 metros. O trem tem 200, não dá para desprezar. Lá na pessoa, a pessoa é isso. Não tem nem como contar esse tamanho da pessoa. Tamanho da pessoa comparado ao do trem. Mesmo se a pessoa estivesse assim. Beleza? Bora para a próxima. Deixa eu ver aqui. Tá saindo da tela? Saiu. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes. A velocidade do ônibus é 60 e a do táxi é 90. Opa, então vai haver encontro. Beleza. Vamos tentar desenhar isso aqui, ó. Um passageiro perdeu um ônibus. Então, vamos pensar nisso aqui, ó.
Aqui é o ponto. Aqui é o ponto. Nesse momento ele perdeu o ônibus. Então o ônibus saiu da rodoviária há 5 minutos. Então o ônibus já está. O ônibus já deve estar aqui. Eu vou dizer que o ônibus já está aqui. Aqui está o ônibus. Beleza? O ônibus já está aqui. Por quê? Porque já se passou 5 minutos. Já se passou 5 minutos. Tranquilo? E a velocidade do ônibus é 60 km por hora. Perfeito? Tá. Aí agora vai sair o passageiro. Isso aqui é você. 5 minutos depois. Só que você vai sair a 90 km por hora. Beleza? Tranquilidade? Qual o tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus? Daqui a quanto tempo o táxi vai alcançar o ônibus? O ônibus já está a uma certa distância de lá, que eu, inclusive, consigo calcular. Todos concordam comigo que eu consigo calcular que distância é essa? Vamos calcular essa distância aqui, ó. Velocidade do ônibus, distância que o ônibus andou, tempo que ele gastou. Qual é a velocidade do ônibus? 60. Qual é a distância? É o que eu quero. Em quanto tempo? 5 minutos. Cuidado, está em minutos. Tenho que passar para hora, porque aqui está em hora. Então, eu vou dividir esse 5 por 60. 5 por 60. Então, isso aqui vai ficar 60 vezes 5 sobre 60. Então, o ônibus já está 5 km à frente. O ônibus já está 5 km à frente. Agora, o táxi sai. Vocês concordam que em algum momento, ó, aqui, o ônibus, nesse local, o ônibus e o táxi vão se encontrar. Aqui há o encontro. Aqui há o encontro. Concordam que se falou em encontro, eu tenho que igualar as posições? Então eu vou montar a posição do táxi. Posição do táxi. E a posição do ônibus. E vou igualar. Sempre que eu falei para vocês. Pediu posição de encontro, monta as duas e iguala. Me ajuda aqui a montar a posição do táxi. O táxi sai daqui. Então, para mim, aqui é o 0. A velocidade do táxi é 90. O tempo é o que eu quero. O ônibus já está lá na frente. O ônibus está, ó, a 5 km. Então, a posição do ônibus no momento que o táxi sai é essa, é 5. A velocidade do táxi, do ônibus, é 60 vezes t. Então, eu vou igualar a posição do táxi com a posição do ônibus. Ao igualar, eu tenho 90t é igual a 5 mais 60t. 90t menos 60t é 5. 30t igual a 5. T é 5 dividido por 30. Isso aqui em hora. Em hora. Em hora. A velocidade está em km por hora. Se eu quiser transformar isso aqui em minutos, o que eu faço? Multiplico por 60. Quanto vai dar isso multiplicado por 60? 10 minutos. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus, 10 minutos. Cuidado para não marcar 15, para querer somar junto com o tempo do ônibus. É isso. É 10 minutos. Foi? Gabaritamos mais uma. Bora para outra. Provavelmente, de novo, isso aí, hein? Ó, aqui. Alcance. Provavelmente alcance. Às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 da rodovia. Vou escrever isso. A motoca
tá passando aqui no quilômetro 10 da rodovia. E essa motoca tá a 120 quilômetros por hora. Um automóvel tá passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia. Então o automóvel tá aqui no quilômetro 60 nessa rodovia. Só que o automóvel tá a 80 km por hora. Sabendo que os veículos viajam nos dois sentidos e as suas velocidades são constantes, determine o horário que a moto irá alcançar o automóvel. Vou fazer diferente essa, presta atenção. Vou fazer diferente essa, presta atenção. Se eu considerar o automóvel parado, vamos parar o auto. Auto, você sabe que é a abreviação de automóvel. Vou parar o auto. Se eu vou parar o auto, a motoca vai se aproximar com que velocidade? Se eu parei o auto, a motoca vai se aproximar com 120 menos 80, que é a velocidade relativa entre eles, ou seja, a motoca vai se aproximar com 40 km por hora. E se eu parei o automóvel, qual é a distância que a motoca tá do automóvel nesse momento que eu paro? Essa distância aqui, ó, é 50 km. Então eu tenho a distância que a moto vai andar. E se eu tenho a velocidade? Velocidade, distância, sobre tempo. Velocidade da motoca, 40. Distância, 50. Tempo é o que eu quero encontrar. Quanto é 50? Tempo, 50 sobre 40, corta. 5 dividido por 4, isso aqui dá 1,25 horas. Agora, cuidado, cuidado. Vem aqui comigo. Vamos dividir. Isso aqui dá 5 dividido por 4. Caraca, meu, isso me chateia tanto essas porra desses pontinhos. Ó. 1,25 da hora significa que é 1 hora mais 0,25 horas. 0,25 horas eu multiplico por 60 para encontrar em minutos. Então isso é 25 vezes 60. Isso aqui dá 1.500 minutos. 1.500 minutos. Vocês entenderam isso que eu fiz? 0, e que 1.500... Tem hora que eu vou lá na estratosfera. Eu fiz 25 vezes 60. Gente, é 0,25, tá? Dá 15 minutos, tá? Fui lá na estratosfera e voltei. Foi mal. A cabeça tá lá na frente. 15 minutos. Então isso aqui é 1 hora e 15 minutos. A galera acha que isso aqui é 1 hora e 25 minutos. Não é. Isso é 1 hora e 15 minutos. Se foi às 8 horas da manhã que a moto passou pelo quilômetro 10, qual é o horário que a moto vai alcançar esse cara? Às 9 horas e 15 minutos. Entendemos esse? Entendemos? Bora pro outro. Tá acabando, eu prometo. Questão 14, ó. O movimento de um carro que viaja ao longo de uma estrada retilínea é observado por meio de um radar. Então vamos entender esse problema. Olha só. Aqui tem uma estrada e aqui tem uma tela de radar lá do PRF. Lá do posto da PRF tem essa telinha de radar aqui. Esse carro que tá andando aqui, na tela do radar não vai ter um carro, porra. Vai ter um pontinho que será representado esse carro. Não dá pra botar um carro na tela de um radar, né? O carro tá viajando
a 100 km por hora. Ele é observado por meio de... Na tela do radar, o carro é caracterizado por um ponto que se desloca 36 centímetros. Então, olha só. Se na rua a tela ela consegue filmar essa distância. Lá na tela de radar, isso aqui representa 36 centímetros. Tá? Então, em quanto tempo? Em quanto tempo o carro percorre os 5 km? Velocidade, distância, tempo. Velocidade do carro, 100. Distância 5, tempo T. Tempo T, 5 sobre 100. 5 sobre 100 dá 1 sobre 20. 1 sobre 20 da hora. Se eu multiplicar por 60, eu encontro 3 minutos. Então, o carro, ele percorre isso aqui em 3 minutos. Quando o carro sair dessa distância, esse pontinho some. Porque a tela só tem 36 centímetros. Então, esse pontinho vai ficar na tela por 3 minutos. Esse pontinho vai ficar na tela por 3 minutos. Vocês perceberam isso? Que o pontinho vai ficar na tela por 3 minutos? Se ele vai ficar por 3 minutos e tem 36 centímetros, qual é a velocidade do pontinho na tela de radar? 36 centímetros dividido por 3 minutos. 36 por 6, 12 centímetros por minuto. Marcos, não precisa mudar? Não, porque olha só. Em momento nenhum ele perguntou qual unidade que você quer. Ele não deu a unidade. Então a resposta pode sair em centímetros por minuto. Eu poderia transformar para milímetros por segundo, para metros, para quilômetros. Não importa, ele quer saber qual é a velocidade do pontinho na tela. É essa, 12. Então ele só fez uma comparação entre a tela do radar e aquela distância da rodovia. Beleza? Vamos para a próxima. Tá acabando, ó. Ó, só tem mais duas, tá? Só tem essa. Um motorista levou 2 horas para ir de Niterói a Friburgo. Uma distância de 120. Opa! Velocidade média, 120 dividido pelo tempo. Então tá aqui a velocidade média do moço. Essa é a velocidade. Tendo parado 30 minutos. Azar dele se ele parou. Problema dele se ele parou. A velocidade média dele é 60. Vem pra mim. Ele parou, ele não parou. Não importa. Problema dele. A velocidade média dele não quer saber o que aconteceu. É a velocidade média. É a distância que ele andou no tempo que ele gastou. Ele gastou 2 horas. Ah, mas e os 30 minutos não desconta? Não! É o tempo de viagem. Não desconta. Para calcular a velocidade, não desconta. Tranquilo? Agora, se ele perguntar qual é o tempo que ele realmente andou de carro. Aí ele andou de carro durante 1h30. Porque 30 o carro ficou parado. Tá bom? Mas o tempo dele é 2 horas. Para eu encontrar a velocidade, é 120 dividido por 2 horas. Não desconta o tempo. Foi? Volta para a tela. Pergunta da letra A. Durante todo o percurso, o velocímetro marcou 80? Não posso afirmar. Durante todo o percurso, o velocímetro marcou 60? Não posso afirmar, porque a velocidade média é uma média. Pode ter ido mais rápido ou mais devagar. Aqui, a resposta. A velocidade média foi 60. Acabou. E a letra D? É preciso descontar o tempo? Não, não é preciso descontar o tempo. Não se desconta tempo. Ponto final, vou para a última. Do Rio de Janeiro até a Academia Nacional de Polícia, essa questão é difícil. É uma das mais difíceis que vocês podem ver no... Vem para mim. Essa questão é uma das mais difíceis que vocês podem ver numa prova. Se cair desse tipo, é exceção da exceção. Tá? Ela é uma questão difícil.
ela é difícil e fácil ao mesmo tempo. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Jogar na tela. Do Rio de Janeiro até a ANP. A ANP é a Academia Nacional de Polícia, lá pra onde a gente vai. Quer dizer, eu vou pra Polícia Federal, né? Então tá aqui. É isso. Vou aumentar só um pouquinho. Ficou torto, mas vai ficar torto. É por causa do peso do trem. Do Rio de Janeiro. Aqui é o Rio de Janeiro. Aqui é a ANP. Lá no DF. Eu vou nem botar DF, porque todo mundo sabe que a ANP fica no DF. Do Rio de Janeiro até a ANP, com intervalo de 10 minutos do Rio de Janeiro, saíram 2 trens elétricos. Então, olha só. Saiu um trem. Tum. O primeiro trem tá aqui. Esse é o primeiro trem. Após 10 minutos, saiu o segundo trem. Então, isso aqui, ó, é 10 minutos. Saiu o primeiro trem. Depois de 10 minutos, saiu o segundo trem. Tique, tique, tique. Ambos os trens saíram a 30. Vem pra mim que agora eu preciso te explicar uma coisa. Presta atenção. Tá aqui, ó. Ó, esse aqui é um trem. Esse aqui é um trem. Ele tá aqui. O trem tá aqui. Aí ele saiu. 10 minutos. Saiu o outro. E os dois estão com a mesma velocidade. Vocês concordam que essa distância entre eles nunca vai mudar? Porque, cara, esse cara saiu a 30. Daqui a 10 minutos sai um outro a 30. Concorda que essa distância entre eles nunca muda, porque a velocidade deles não muda entre eles. Então, essa distância entre eles é sempre a mesma. E a gente pode encontrar essa distância. Aqui. Pô, se esse cara tá a 30, esse cara tá a 30, então quanto esse cara da frente andou? 30 é a distância. 10 minutos eu vou dividir já direto por 60, para passar isso aqui para hora. Dividindo por 60, isso aqui fica 30 vezes 10 sobre 60. Aqui corta. 30 dividido por 60 dá 5 quilômetros. Então, a distância entre eles é constante. Distância entre os trens. Beleza. É constante. É constante. Beleza. Aí, nesse momento que acontece isso aqui, vai sair um outro trem daqui. Agora, vai sair um outro trem daqui, da ANP, em direção ao Rio de Janeiro, com uma velocidade U, que eu não sei quanto vale a velocidade U. Mas eu sei o seguinte, em algum momento, ele vai encontrar esses outros 2 trens. Num intervalo de 4 minutos, um após o outro. Vem para mim que você precisa visualizar isso comigo. Os dois, eu só tenho 2 mãos, vai ficar meio difícil. Eu vou tentar te ajudar. Ó, os dois trens estão indo aqui. Aí, tá vendo esse trem aqui? Não, o microfone. O microfone é o terceiro trem. Os 2 trens... imagina que o microfone tá andando também, tá andando para lá. Os 2 trens, ó, estão vindo. Aí o microfone, que é o terceiro trem, acabou de encontrar o primeiro trem. Ó, encontrou o primeiro trem. Daqui a 4 minutos vai encontrar o outro trem. Viram que legal? Ó, encontrou. Então, olha só. Esse trem que saiu lá da ANP vai andar essa distância de 5 km em 4 minutos. Vocês perceberam? Vai encontrar encontrou o primeiro. Daqui a 4 minutos se encontra o segundo. Só que o primeiro para o segundo está a 5 km. Vamos escrever isso? Vê se foi para a tela aí. Eu não vi se foi para a tela. Foi. Então, olha só. Vamos tentar botar isso aqui, ó. Esse trem vai encontrar esse primeiro aqui e esse segundo aqui, ó. Aí ele vai encontrar o segundo. Encontrou o segundo. Em 4 minutos. Olha que coisa. Eu simplesmente escrevi minutos com N, né? Que coisa interessante.
E vai passar por eles, ó. Esse tá indo para lá, esse tá indo para cá e esse tá vindo para cá, para cá. Então eu vou fazer uma velocidade relativa. O trem, que é esse aqui, vai passar por esses dois com que velocidade? U mais 30. Sentidos contrários, tem que somar. Qual é a distância que ele vai andar? 5 quilômetros. Em quanto tempo? 4 minutos. Já vou dividir por 60. Para transformar isso em hora. Aqui essa continha é bobinha. Repete a primeira. Faz o inverso da segunda. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 5 dá 75. U mais 30 é 75. U igual a 45 km por hora. Então a velocidade desse trem aqui é 45. Marcos, é isso aí que você falou que é difícil? Cara, isso é extremamente difícil, tá? Beleza? A gente encerra. Qualquer coisa, eu sei que você vai ter, me chama para eu te ajudar. Se preciso, eu preciso te ajudar. Senhores, esse problema, ele é um problema de um livro russo. Não é um problema de um livro, tá? É um problema de um livro russo chamado Saraieva, Problemas Selecionados de Física. Depois eu conto a história para vocês desse livro. Esse livro é quando a União Soviética, na Guerra Fria, quis mostrar para o mundo que tinha muitos cientistas que entendiam disso. Lançou uma coleção de livros para o mundo ver como eles são. Essa é uma questão de lá. Uma das mais fáceis de lá, teoricamente, para a gente é uma questão difícil. Mas eu trouxe porque é boa. Porque eu uso o conceito de velocidade relativa mais uma vez. Beleza? Vamos encerrar. Ficou com mais de 1 hora a nossa aula, mas não tem problema. Matamos questões. Vamos dentro. Daqui a pouco eu volto. Fica com Deus. Espero que o som tenha ficado bom, que eu ainda não atualizei tudo aqui direitinho. Valeu!